Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Uma outra versão diz: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Uma outra possibilidade na língua grega, né? Apenas supera, ninguém chega nem perto de Jesus. Jamais. Cristo é único, Cristo é incomparável. Então quero falar hoje à noite sobre a sua morte, o que aconteceu aí nessa, ele tornar-se pecado. Lá no alto do Calvário, nós vamos ver três cruzes. Primeiro tem a cruz da rejeição, daquele homem que estava ali morrendo e rejeitou a Cristo. Ele morreu no pecado. Lucas 23, 39. Mas o que é o pecado? Peguei uma definição que eu achei muito interessante, eu não sei de quem é. Pecado é você fechar o punho e mirar na face de Deus. Pecado é você fechar o punho e ter como alvo o rosto, a face de Deus. Essa não é a definição bíblica de pecado. Essa é para explicar de uma forma mais ilustrativa. Também tem aí na Bíblia, nós vamos ler no Calvário, a cruz da redenção. Aquela pessoa que a cruz da aceitação, da salvação, aquele homem que aceitou a Jesus, aquele homem que disse para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele homem, ele morreu para o pecado. O primeiro morreu no pecado, mas este segundo, que disse para Jesus: lembra-te de mim, esse homem morreu para o pecado. Se ele descesse da cruz e não tivesse morrido, ele teria vivido uma vida diferente dali para frente. Aí vem a cruz central, a cruz do meio, que é a cruz da redenção, onde Cristo estava, onde ele esteve, e Cristo morreu pelo pecado. Cristo morreu pelo pecado. Essa ideia de que nós estamos falando aqui hoje à noite, Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores ingleses, considerou como o coração do Evangelho. E foi assim que os escritores do Novo Testamento entenderam: Cristo morreu para a nossa salvação, ressuscitou por nós. E nesses dias de tanta confusão doutrinária, é importante entender isto. E eu lamento por tantos crentes hoje que não conhecem a doutrina da justificação pela fé. Quem acha que ainda precisa usar usos e costumes, não assistir televisão, não ir à praia, a mulher que acha que não pode usar calça comprida, não pode usar joias, o homem que acha que não pode ter barba nem bigode, não conhece a doutrina da justificação pela fé. Não tem como você
olhar para a obra cabal e final de Cristo na cruz e ainda achar que você pode fazer algumas coisas para chegar lá. Eu cheguei a conhecer na minha vida espiritual irmãos que distribuíam folhetos, pensando que com aquilo ali eles chegariam no céu. Vou fazer minha parte, né, irmão? Estou fazendo a minha parte. Você não tem parte nenhuma para fazer. Foi tudo feito lá na cruz. A obra de Cristo na cruz foi uma obra completa. Jesus não deixou resto para ninguém fazer. Por isso ele diz: está quase consumado? Não, está consumado. Eu terminei, eu fiz uma obra completa. E bênção. Considere o caráter, seu pecado. E o verbo gnóstico, aí no grego, é não conhecer por experiência. Por exemplo, eu conheço cachaça. Eu conheço pelo gnóstico, porque eu conheço por experiência, porque eu bebi cachaça. Eu nunca fui cachaceiro, mas eu já amarrei o fogo algumas vezes. É claro, na minha juventude eu não era crente. Eu sei o que é cair na sarjeta de tanto beber, eu vomitar, e chegar em casa escondido dos pais, né? Meu pai não podia saber, senão a coisa ia ficar muito feia. Então eu conheço cachaça por experiência. Agora eu conheço limusine, mas não por experiência. Eu conheço de ver, mas eu nunca entrei dentro de uma. É diferente. Então eu acho interessante que Cristo, ele nunca conheceu o pecado por experiência. Jesus nunca pecou. Aliás, Pedro diz que Jesus, em 1 Pedro 2,22, que ele nunca cometeu pecado. Então Jesus não chegou a conhecer o pecado por ação, nunca pecou por ação. E uma outra coisa bonita é que 1 João 3,5 diz que em Cristo não se achou pecado. Aí é o pecado por dentro. Isso significa que Jesus nem pensamento jamais pecou. Cristo nunca pecou. Que morram de raiva os inimigos da cruz de Cristo, que o inferno fique com raiva, que Satanás fique nervoso, porque ele é mentiroso, ele faz o mundo todo pecar, mas Cristo saiu ileso, nunca pecou, é a vítima perfeita sobre o altar para os nossos pecados. Que bênção! Como é que nós sabemos que Jesus era puro? O testemunho dos seus adversários. Pilatos chegou a dizer para a multidão em João 19,4: eu não acho nele crime algum. E olha que Pilatos não tinha dificuldade de encontrar defeito na vida dos outros. Aliás, ele puniria até pessoas que ele julgava inocente. Mas com Cristo foi diferente. Pilatos sentiu-se incomodado. Eu não acho nele crime algum. O próprio Judas, depois quando ele vai devolver as moedas lá para o sumo sacerdote, lá para o sacerdote no templo, ele diz: eu traí sangue inocente. E o centurião que conduziu o processo de crucificação até o alto da cruz e viu tudo acontecendo, ele chegou a dizer: verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. No livro de Hebreus capítulo 4 versículo 15 diz que Cristo em tudo foi tentado, mas sem pecado. O apóstolo Pedro diz que na sua boca não se achou engano. Que bênção! Pedro quer dizer que até... Tudo tão perfeito, nosso Deus criou.